Shanks, desde sua infância, possui ideais bem fortes. Tesouros não são as coisas mais valiosas de um pirata. Dinheiro não é mais importante que seus companheiros. E apesar de ser uma pessoa descontraída a maior parte do seu tempo e que sempre evita conflitos, ele faz qualquer coisa por seus amigos, se tornando um pirata totalmente sério e temível quando alguém machuca seus companheiros. Você quer conhecer a história completa de Shanks, o pirata mais temível do mar? Então fica aqui comigo que é isso que eu vou te contar agora. O Shanks nasceu no West Blue 39 anos antes dos dias atuais, e logo na sua infância ele decidiu se tornar um pirata e passou a se arriscar nos mares, se tornando um aprendiz da tripulação do Roger, aquele que mais tarde se tornaria o rei dos piratas. Shanks tinha uma admiração muito grande pelo seu capitão, e ele com Roger possuíam uma relação muito boa de amizade, tanto que o Roger deu para ele o seu inestimável chapéu de palha, e o Shanks passou a usá-lo a todo momento para todo lugar que ia, virando uma de suas marcas registradas. Então, alguns anos depois, o Roger descobriu que possuía uma doença incurável que no começo não afetava em nada, mas ela ia se agravando com o tempo. Então, chegaria um momento em que ela o deixaria tão doente que tiraria sua vida. Então, por causa disso, o Roger decidiu entrar na Grand Line e lá ele recrutou Crocus como médico do navio, que passou a cuidar e controlar a sua doença. Nessa época, o Shanks passava a maior parte do tempo junto com o Bug, um outro aprendiz do bando. Eles sempre estavam discutindo sobre coisas sem sentido, como qual polo era mais frio, o norte ou o sul. Eles também discutiam sobre o valor do dinheiro, com o Bug dizendo que as riquezas são os bens mais preciosos de um pirata, e o Shanks dizendo que seus companheiros e a sua honra valem mais. Mas, apesar das inúmeras brigas e da diferença entre eles, os dois eram sempre vistos juntos, enquanto estavam a bordo do navio. Nesse tempo, durante um ataque a um navio inimigo, os piratas do Roger conseguiram roubar uma Akuma no Mi, a Bara Bara no Mi, que permite ao usuário ser imune a ataques cortantes, e também conseguir dividir o seu corpo em vários pedaços e controlá-los separadamente. E enquanto eles atacavam o navio, o Bug encontrou um mapa do tesouro marcando a localização de um valioso tesouro subaquático. E como o Bug era obcecado em dinheiro e riquezas, ele não planejava mostrar isso para ninguém e encontrar e ficar com o tesouro sozinho. Então, após a batalha, a tripulação deu uma festa em comemoração à vitória e o Shanks tentou convidar o Bug para se juntar a eles, já que eles haviam encontrado um tesouro estranho. Naquela noite, o Shanks e o Bug conversaram sobre o que planejavam fazer depois de deixarem a tripulação. O Bug disse que planejava ter a sua própria tripulação pirata e que até aceitaria o Shanks, se não fosse pelos seus ideais. Mas o Shanks disse que pessoas com opiniões diferentes, assim como eles, deveriam trilhar caminhos diferentes. Então eles concordaram que se encontrariam como inimigos assim que deixassem a tripulação. Nessa conversa, o Shanks contou para o Bug como a Akuma no Mi que eles encontraram era valiosa. Ele disse que ela seria vendida por cerca de 100 milhões de berries, fazendo com que o Bug bolasse um plano para roubar esta fruta. Então no dia seguinte, o Bug fingiu comer a Akuma no Mi na frente de todos, mas na verdade ele comeu uma versão falsa dela e planejava vender a verdadeira. Mas enquanto ele estava segurando a fruta real, o Shanks se aproximou dele, forçando o Bug a esconder a fruta dentro da boca. Então o Shanks apenas falou para ele não roubar muita comida e foi embora. Mas ele voltou na sequência para contar algo que o Roger tinha acabado de fazer, e com susto, o Bug acabou engolindo a verdadeira fruta, assim ganhando seus poderes e perdendo a habilidade de nadar. Então, enquanto o Bug gritava com o Shanks, o seu mapa do tesouro caiu no mar e imediatamente o Bug pulou no oceano para pegá-lo. Mas como ele não podia mais nadar, o Shanks também pulou no oceano para salvá-lo. Nesse tempo, a tripulação do Roger continuou navegando pela Grand
Grand Line e lutou contra várias tripulações piratas e com a marinha inúmeras vezes. Uma das mais notáveis foi sua batalha contra Chique, o Leão Dourado, que ficou conhecida como a Edge War. Então, em uma dessas vezes, quando os piratas do Roger estavam causando um tumulto em uma ilha, depois de derrotar um grupo de fuzileiros navais, eles perceberam que os piratas do Barba Branca ancoraram seu navio do outro lado da ilha. Os piratas do Roger então entraram em um confronto com os piratas do Barba Branca por 3 dias e 3 noites seguidas, até que essa batalha se tornou uma troca de presentes, com todos bebendo e se divertindo muito. Foi aí que o Roger conheceu Kozuki Oden e o convidou a entrar na sua tripulação, já que ele sabia ler os poneglyphs. Então com isso o Roger passou a viajar por toda a Grand Line atrás dos 4 Road Poneglyphs, passando assim em Skypiea, Water 7, Tequila Wolf, Tabaody, Ilha dos Homens Peixes, Wano e Zou. E seu último destino era a última ilha, Laugh Tale. Mas assim que eles estavam indo para lá, o Bug ficou doente e o Shanks ficou para trás com ele. Então o Shanks nunca foi para Laugh Tale com o resto da tripulação. Depois que o Roger voltou de Laugh Tale, Shanks foi conversar com ele apenas para derramar lágrimas por algo que seu capitão lhe disse. Mas após isso, o Shanks e o Bug voltaram para a tripulação e o Gold Roger se tornou o rei dos piratas. Depois que o Roger se tornou o rei dos piratas, sua doença já estava muito avançada e então a sua tripulação começou a ser dissolvida em segredo. O Roger foi o primeiro a sair e depois da saída do seu capitão, os membros foram deixando a tripulação um por um, inclusive o Shanks. Então, um ano depois, o Roger se entregou à marinha e foi executado. O Shanks, que estava ali assistindo a execução, chorou muito ao ver seu ex-capitão dar suas últimas palavras. Mais tarde, ainda no mesmo local, o Shanks, decidido a continuar o legado de Roger, começou a fazer planos para criar a sua própria tripulação pirata. Ele ofereceu um lugar em sua equipe para o Bug, que se recusou a trabalhar com ele, e os dois seguiram seus próprios caminhos. E então Shanks começou a procurar pessoas para a sua tripulação. Ele tinha ouvido falar de um atirador habilidoso chamado Yasop, e foi até a sua ilha para recrutá-lo, e todos os boatos que ele ouvia de alguém bom em alguma área, ele ia atrás, até a sua tripulação ficar completa, os Piratas do Ruivo. Com a sua tripulação completa, o Shanks começou a vagar pelo mar, fazendo assim a sua fama. Nessa época, ele se encontrou com Barba Negra e os dois lutaram. Nesta batalha, Barba Negra deu ao Shanks as 3 cicatrizes que ele tem no seu olho esquerdo. Nesse tempo, o Shanks também ganhou um novo rival, o Drácula Mihawk, e os dois lutavam frequentemente. Suas batalhas eram tão intensas que ecoavam por toda a Grand Line. Um pouco depois, a tripulação do Shanks atacou um navio do governo protegido pela CP9, a Ordem do Shanks, e roubaram uma fruta aparentemente comum, a Gomu Gomu no Mi, mas que mais tarde iria mostrar ser bem mais especial do que todos achavam. Nesse mesmo ano, Shanks chegou à Ilha Dao, onde conheceu um garoto estranho chamado Monkey D. Luffy. Intrigado com o garoto e curtindo a atmosfera daquela vila, ele decidiu fazer da ilha a base de sua tripulação por um curto período de tempo, mas que se estendeu por mais de um ano. O Luffy rapidamente se apegou à sua tripulação, tanto que desejou se juntar a eles e se tornar um pirata também, mas Shanks não permitiu que o garoto entrasse para seu bando, dizendo que ele era jovem demais. Em um dia, o Shanks estava bebendo com a sua tripulação no bar e o Shanks fala para o Luffy que vai partir depois de mais 2 ou 3 viagens. No entanto, eles foram interrompidos quando o Higuma, um bandido procurado junto com os outros bandidos que o acompanhavam, chegaram no bar e exigiram saque.
Porém, o saquê tinha acabado, e a última garrafa estava com Shanks. O Shanks então dá a última garrafa para ele, mas Higuma a esmagou na cabeça, achando que apenas uma não era o suficiente. E ainda depois disso, ele jogou a comida do Shanks em cima dele e foi embora, achando que o Shanks era um covarde. Depois disso, o Shanks e a sua tripulação apenas começaram a rir da humilhação, deixando o Luffy furioso por ele não ter revidado. E na raiva, o Luffy acabou comendo a Gomu Gomu no Mi, a Akuma no Mi que o Shanks tinha roubado, ganhando assim as propriedades de borracha no seu corpo. O Shanks então voltou para o mar para mais uma viagem, e enquanto estava fora, o Higuma voltou ao bar. E quando o Luffy se encontrou com ele de novo, ele começou a insultá-lo. Com isso enfurecido, o Higuma levou o Luffy como refém. Nessa hora, o Shanks estava voltando, e depois de ficar sabendo o que tinha acontecido, ele correu atrás do Luffy. Se encontrando com o Higuma, o Shanks e sua tripulação derrotam todos seus homens para salvar o Luffy. Shanks diz que ele pode fazer o que quiser com ele, que pode humilhá-lo à vontade, mas não era para pôr um dedo nos seus amigos. Depois de ter todos seus homens derrotados, o Higuma fica com medo e foge para o mar com o Luffy. Logo depois disso, o Shanks consegue alcançar o Luffy, que tinha sido jogado no mar pelo Higuma e estava se afogando, já que ele não conseguia mais nadar por ter comido uma Akuma no Mi. Assim que ele salva o Luffy, o Rei do Mar ataca o Shanks e arranca um dos seus braços. O Luffy começa a chorar pelo braço do Shanks, mas ele o conforta dizendo que era apenas um braço. Mais tarde, o Shanks e a sua equipe começaram a se preparar para deixar a vila. E antes de partirem, o Luffy foi se despedir e disse para eles que vai se tornar um pirata por conta própria, que vai construir sua própria tripulação pirata, que até mesmo rivalizará com a dele, e que ele irá encontrar o One Piece. Então, sorrindo com isso, o Shanks deu para o Luffy o seu chapéu de palha, que ele tinha ganhado do Gold Roger, fazendo uma promessa com ele para ele devolver assim que se tornar um grande pirata. E assim, o Shanks deixa o Luffy, partindo de volta para Grand Line e chegando no arquipélago de Sabaody, onde ali ele se encontra com Rayleigh. Para a surpresa do Rayleigh, o Shanks havia perdido a sua marca registrada, o chapéu de palha, junto com seu braço esquerdo. Quando o Rayleigh lhe perguntou por que ele fez isso, o Shanks começou a contar com entusiasmo sobre o menino que conheceu no East Blue, que havia falado exatamente as mesmas palavras que o Gold Roger. Depois desse encontro com Rayleigh, Shanks e a sua tripulação entraram no Novo Mundo. Lá o Shanks aumentou muito sua influência e se tornou um pirata poderoso, com seu nome se espalhando por todo o mundo. Sua influência foi tanta que ele recebeu o posto de Imperador do Mar, sendo o Yonkou mais novo dos 4 imperadores. Em algum momento, Draco e Mihawk parou de duelar com Shanks por causa de seu braço perdido, mas ele manteve o respeito e uma posição casual com Shanks. Nesse tempo, Shanks descobriu que o Ace estava atrás do Barba Negra e, sabendo do que ele é capaz, ele enviou um de seus subordinados para entregar uma carta ao Barba Branca sobre este assunto. Irritado que Shanks lhe enviou uma carta, Barba Branca disse ao seu subordinado que seu capitão deveria ir pessoalmente. Então, depois que Barba Branca disse que Shanks precisaria ir até ele pessoalmente se quisesse entregar uma mensagem, os dois imperadores finalmente se encontraram. Quando Shanks embarcou no navio do Barba Branca, ele usou o seu Haki do Rei para deixar todos os membros do baixo escalão da tripulação inconscientes. E assim, ele andou até o convés onde o Barba Branca estava. Então os dois sentaram para beber e conversar. Depois de se sentar para beber com Shanks, Barba Branca começou a relembrar o passado, onde ele diz que ainda podia ouvir os duelos entre Shanks e Mihawk, que costumavam ecoar por toda Grand Line, e então perguntou para qual inimigo ele tinha perdido seu braço esquerdo, apenas para o Shanks dizer que apostou na nova geração.
o Shanks notou que as cicatrizes sobre o seu olho esquerdo estavam doendo e revelou que foi o Barba Negra quem as infligiu. Shanks avisou Barba Branca que Barba Negra viria para sua posição agora que ele ganhou força e começou a se mover. E quando Barba Branca perguntou o que ele queria que ele fizesse, Shanks pediu que ele parasse o Ace, porque ele sentiu que ainda não era o momento para ele e o Barba Negra lutarem. No entanto, Barba Branca afirmou que Barba Negra precisava de uma punição e não quis aceitar o conselho do Shanks. Então os dois se levantaram, sacaram suas armas e entraram em um confronto, fazendo os céus acima deles se dividirem em dois. Logo após isso, Shanks voltou embora e pouco tempo depois ficou sabendo que Ace foi derrotado pelo Barba Negra e entregue à Marinha e seria executado em Marineford. Ele também descobriu que Barba Branca estava indo até Marineford o resgatar. E então, assim que soube disso, Shanks foi imediatamente para lá. No caminho, Shanks descobre que o Kaido também estava indo para lá, aproveitando a situação para atacar o Barba Branca. Então Shanks o interceptou no caminho, criando uma disputa entre os dois imperadores. No final, o confronto terminou em um impasse e Kaido recuou. Então, no mesmo instante, Shanks continuou indo para Marineford, mas a essa altura, Ace e Barba Branca já tinham morrido. Então, após as mortes de Ace e Barba Branca, Shanks de repente chegou a Marineford, bem a tempo de salvar Kobe de ser morto pelo Akainu. Elogiando o jovem fuzileiro por sua determinação, Shanks proclama que veio para acabar com a guerra. Ele diz que ele e sua tripulação lutariam contra qualquer um que desejasse continuar. Então assim, todo o conflito de Marineford terminou. Ele então diz aos fuzileiros que quer dar a Barba Branca e a Ace os enterros que eles merecem, e assim Sengoku permite que ele faça isso. Enquanto esteve em Marineford, Shanks poderia ter ido se reencontrar com Luffy, mas ele não foi, dizendo que assim estaria quebrando sua promessa, já que o Luffy ainda não tinha se tornado um grande pirata. E mais tarde, depois do fim do conflito, Shanks, junto com os piratas do Ruivo, compareceram ao funeral do Barba Branca e do Ace para prestar seus respeitos. Assim então, algum tempo se passou, e à medida que as notícias das façanhas de Luffy em Totoland se espalhavam pelo mundo, Shanks leu o jornal vendo a recompensa do Luffy de 1 bilhão e 500 milhões de berries, e ficou ansioso para reencontrá-lo novamente, dizendo que eles vão se ver em breve, mostrando que o Luffy estava um passo mais perto de finalmente se tornar um grande pirata. E o Shanks mais tarde foi a Mary Joyce para falar pessoalmente com os 5 Gorosei sobre um certo pirata. Então, uma semana após a luta do Luffy contra o Kaido, o Shanks e a sua equipe chegaram perto das margens de Wano. O Shanks, olhando para um pôster de procurado do Luffy com uma recompensa de 3 bilhões de berries, finalmente reconhece a sua habilidade como um pirata e fica ansioso para finalmente reencontrá-lo depois de tanto tempo. Com isso, Shanks senta com Ben Beckman e diz que está na hora de encontrar o One Piece. Mas mesmo que todos quisessem ver o Luffy, o Shanks disse que não poderia agora, já que Bartolomeu estava queimando suas bandeiras em seu território, e se eles deixassem isso passar, isso poderia prejudicar a sua reputação como um imperador. Mas antes de ir embora, o Shanks percebe que o almirante Ryokugyu está atacando o Wano, e ativando seu haki, mesmo estando a quilômetros de distância, ele amedronta o almirante e faz ele fugir de Wano. Então assim, Shanks parte e continua sua viagem, se preparando para o dia em que ele possa finalmente se reencontrar com Luffy e pegar o One Piece. O Shanks é uma pessoa extremamente descontraída que só faz seus movimentos quando realmente precisa. E como ele mesmo discutia com Bug, seu maior tesouro não são dinheiro ou riquezas, são seus companheiros. As suas palavras para Riguma foram: "Você pode derramar bebidas em mim,
você pode jogar comida em mim, você pode até cuspir em mim. Eu vou rir dessas coisas, mas com boa razão ou não, ninguém machuca um amigo meu. Atualmente o Shanks está preparando o Luffy para algo grande. Desde que ele lhe deu o chapéu de palha, ele vem o observando, até que o dia certo chegue e os dois possam finalmente se reencontrar. E bom galera, essa é a história do Shanks até agora. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. O Shanks pra mim, sem dúvidas, é um dos meus personagens favoritos. E se você gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal, porque assim você recebe todos os vídeos novos e ainda me ajuda muito. Muito obrigado por você ter assistido até aqui e até a próxima!